Opa, seja bem-vindo ao MS Tutoriais, hein? Para quem não me conhece, meu nome é Miguel Santos, tá bom? Olha, eu venho aqui com uma super dica para você desse nosso camarada aqui, ó, do Rádio DJ, esse programa bonitão aí que vocês estão vendo, todo equipado aí, rodando 24 horas por dia aí, direto, sem parar, hein? Sem travar e sem repetição. Olha, eu quero mostrar para vocês três formas de vocês de importar a música do computador para dentro do programa. Ou seja, 3 formas de você escanear as músicas das pastas para colocar no rádio DJ para que ele possa funcionar. Bem, vamos com a dica número 1. A primeira, você vai em opção, vai lá em importar diretório, opção, importar diretório. Aí você vai aqui, nessa partezinha aqui de cima, você vai procurar no seu computador aonde está as suas músicas. Você encontrando, você vai dar um OK e aqui, na categoria, você vai dizer se é música, se é comercial, se é vinheta, se é de promoção, se é trilha, tu vai colocar aqui. Aqui na subcategoria é onde você vai colocar, por exemplo, você pode ter uma categoria de música gospel, de sertanejo, de pop, de funk, de samba. Você pode botar uma subcategoria e dividir essas músicas conforme você queira. Aqui é o gênero da sua música, né? Você que escolhe o gênero que você quer colocar. Eu, como sou evangélico, então todas as minhas músicas são gospel. Aqui é o tipo de faixa, o que ela é, se ela é música, se ela é vinheta, se ela é sweeper, se ela é locução, se ela é comercial, se ela é transmissão via internet, tá bom? No caso aqui é música, aí você vai aqui no botão de baixo, importar diretório, clicou, tudo que tiver dentro daquela pasta de música, ele vai puxar para dentro do programa. Detalhe, aqui você consegue ler pastas e subpastas. E outro detalhe também importante, por aqui, quando você precisa colocar alguma coisa e você tem, por exemplo, você tem nomeado uma música pelo programa, se for por essa parte aqui, você não perde a sua programação. Você vai puxar, ela não repete, você pode escanear a pasta quantas vezes você quiser. Você colocou música nova e quer colocar ela de novo no rádio, no programa, você escaneia. Ela vai escanear a pasta toda, ela não vai colocar as músicas repetidas. O que tiver nela, ela não repete, ela só vai acrescentar as novas, tá bom? Essa aqui é a primeira forma de você colocar música no rádio DJ. Segunda forma, você vai vir aqui nesse painel aqui embaixo, lá embaixo no rodapé aqui, onde que tá escrito aqui, folder Cynic, um nome assim, eu não sei falar inglês, eu sei que aqui tá escrito folder. Aí você vai dar um clique nele, ele vai abrir para você essa tela, você vai colocar aqui, tá vendo? A categoria, se é música, se é vinheta, se é comercial, categoria. Da mesma maneira de lá, subcategoria você escolhe, que nem aqui, eu tenho vários tipos de categoria. Eu posso colocar música para samba, para sertanejo, para gospel, para rock, para funk, do jeito que eu quiser. Aqui é o gênero da minha música, se ela é rock, se ela é pop, se ela é pop dance, se ela é sertanejo, se ela é forró. O gênero é o que você que escolhe. Aqui, o que ela é? Se ela é música, se ela é comercial, se ela é vinheta, se ela é sweeper, se ela é transmissão, se ela é outra alguma coisa. Isso aqui é o tipo da faixa, o que ela é. Aí você vai vir aqui, tá vendo? Você vai vir aqui nessa pastinha aqui, você vai clicar nela, ela vai abrir o teu computador aqui. Por aqui você vai procurar aonde está a pasta da sua música. Aqui ela também lê pastas e subpastas. Só que por aqui, se você tiver feito como se diz, se você tiver renomeado alguma música naquela pasta pelo programa, quando você puxar por aqui, ela vai apagar aquela configuração e vai colocar a configuração normal, a verdadeira. Então você, se não quiser perder os nomes que você renomeou no programa, então você não usa por aqui. Mas aqui também faz a mesma coisa. Aí você clicou no mais, ela vai vir para aqui, Aí aqui você vai aqui nesse botão, Sign No. Aí você vai aqui, acho que é Cynic, Sign, sei lá, não sei falar inglês, não sei para que eles colocam esses nomes assim. Aqui você clica e ela vai puxar todas as músicas, vai escanear todas as músicas que tem naquela pasta, ou seja, o que tiver dentro da pasta, as músicas com pasta e subpasta se tiver, tá bom? Essa aí foi o segundo jeito
Agora eu vou mostrar para você o terceiro jeito de você colocar música no rádio DJ. Bem, presta atenção, você vai aqui na barra primeira aqui, ó. Aí você quer colocar música, então você vai lá na categoria, na categoria música. Na subcategoria você escolhe a pasta que é, se é sertanejo, forró, se é rock, se é funk. Aí você coloca e você coloca aqui o gênero. Tem que estar os três alinhados. Os três tem que estar alinhados. Detalhe, o rádio DJ tem que estar em stop. Ele não pode estar funcionando, ele tem que estar em stop. Aí você vai no seu computador. Aí você vai abrir a pasta aonde está as suas músicas. No meu caso aqui tá no disco C. Aí aqui é o seguinte, aqui você vai ter mais trabalho, porque aqui é pasta por pasta que você vai ter que colocar. Entendeu? Caso você já tenha colocado as pastas lá, já tá as músicas lá. Aí você quer acrescentar uma pasta, por aqui é bem melhor. Você vai abrir a pasta, você vai dar um Ctrl A nela todinha, vai pegar elas todinha, vai pegar e arrastar. Você vai pegar elas aqui, arrastar e soltar aqui em cima do rádio DJ. Automaticamente ele vai puxar essa música para dentro dela. Essa aí foi a terceira forma que eu te ensino a como botar música no rádio DJ. E também quero dar uma quarta dica para você, que é o seguinte, ó, você quer renomear uma música, por exemplo, você quer renomear essa daqui, qualquer uma música que você tiver lá, você marca ela, você dá um clique com o direito, aí aqui você vai, ó, editar faixa. Você clicou aqui em editar faixa, aí ele vai te abrir aqui na parte detalhes, você vai lá e coloca, por exemplo, ó, colocar aqui anônimo, que é esse daqui. Aí você coloca o nome do cantor anônimo lá e salva. Você salvou, automaticamente ela já vai ficar salva aqui. Eu não salvei porque eu não quero botar esse nome. Mas se eu colocar o nome lá e salvar, ela vai ficar salva aquele nome. Quando eu for puxar música de novo pro rádio DJ, para eu não perder esse nome que eu coloquei, aí eu vou por aqui no opções e vou no opções e aqui, ó, importar diretório. Pelo importar diretório eu posso puxar de novo as músicas, mas ela não vai influenciar na nomenclação que eu coloquei na rádio, nas outras músicas. Ela vai passar aquela música e não vai tirar o título que eu coloquei, tá bom? Já pelo outro lado aí nunca fiz não, mas eu acho que tira. Tá bom? Ó, essa foi 3 dicas sobre como você colocar música no rádio DJ. Eu te ensinei a colocar pelo modo tradicional, que é a opção importar diretório. Te ensinei por aqui pelo folder, que você procura também a pasta e insere. E te ensinei também o modo arrastar, arrasta e solta, tá bom? E também como você renomeia, já sabe, botão direito, editar faixa. Aí você vai em detalhes e aqui você faz a nomenclação da sua música, coloca o nome do cantor e o nome da música, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado aí, ó. Para você que não é inscrito, quiser se inscrever, seja bem-vindo. Para você que não quer se inscrever, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu espero que tenha te ajudado. Caso você queira dar um like, beleza. Se não quiser dar um like, beleza também. Deus abençoe você, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu volto aí com mais dicas aí pra você logo, tá bom?